Bom dia, são 8 horas e 15 minutos, quinta-feira, 20 de dezembro. Esta é a TV Senado. Eu sou André Ricardo e você assiste agora ao Senado em Dia. Depois de muita polêmica, a sessão do Congresso para analisar o veto à lei dos royalties fica para 2013. O orçamento da União também não será votado este ano. A Comissão do Senado aprova a lei das antenas. Ela determina o compartilhamento de torres entre as empresas de telefonia. E o controverso projeto do ato médico passa pela Comissão de Assuntos Sociais, mas ainda terá que ir a plenário. Agora, no Senado em Dia. O plenário do Congresso não vai mais votar nenhuma matéria neste ano. A decisão foi tomada ontem em reunião dos presidentes do Senado e da Câmara com os líderes, por causa do impasse em torno dos mais de 3 mil vetos que estão na pauta. Com isso, a análise do veto à distribuição dos royalties do petróleo também ficou para 2013. Estava tudo pronto. 9 urnas foram fabricadas especialmente para a sessão destinada a analisar os 3.200 dispositivos de 205 projetos vetados ao longo de 12 anos. 140 são da lei da nova distribuição dos royalties do petróleo. As cédulas com mais de 400 páginas foram distribuídas aos parlamentares. Mas a sessão foi aberta 2 vezes e encerrada por questões regimentais. O embate entre estados produtores e não produtores de petróleo ficou acirrado depois que o ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, concedeu uma liminar suspendendo a votação do veto dos royalties até que sejam analisados todos os outros. Por conta do impasse, os líderes partidários e o presidente da Câmara, Marco Maia, se reuniram com o presidente do Senado, José Sarney. Foram mais de 3 horas de reunião a portas fechadas. Prevaleceu o entendimento de que a decisão do ministro Luiz Fux paralisa os trabalhos do Congresso. Resolvemos com isso suspender qualquer votação do Congresso Nacional até que seja apreciado os vetos todos que estão na pauta. Ficou decidido que o Congresso se reúne em 5 de fevereiro para examinar os vetos. Para a gente é uma grande vitória. Nós ganhamos um ano, porque o que ia ser decidido nesse ano já valeria para 2013. O que for decidido em 2013 vai para 2014. Então nós, do Rio de Janeiro, estamos aliviados. A interferência do Supremo no Legislativo é uma derrota à democracia, de uma crise que envolve, na minha opinião, não apenas o Legislativo e o Judiciário, mas o Executivo. O Executivo também é prejudicado por essa decisão. É o povo brasileiro que é prejudicado com essa decisão do Supremo, na minha opinião. Nós vamos apreciar os vetos, os 3 mil vetos, vamos pensar num cronograma para isso, uma pauta para isso, para nós analisarmos os vetos, não votar como queria que se votasse, ou seja, os 3 mil vetos de uma vez. No plenário do Senado, um projeto foi votado nesta quarta-feira. A matéria prorroga por 1 ano e meio o prazo para que o Rio Grande do Norte faça um empréstimo com o Banco Interamericano de Desenvolvimento. São 7 milhões de dólares para custear o projeto de modernização fiscal e financeira do Estado. Com as votações do Congresso suspensas, o orçamento da União também ficou para o ano que vem, mas o texto ainda tem que ser votado pela comissão, o que pode acontecer nesta quinta-feira. O presidente da Comissão Mista de Orçamento lamentou o trancamento da pauta do Congresso, mas disse que a decisão não vai alterar o cronograma da comissão. Nesta quinta-feira, pretende colocar pela 3ª vez o relatório final do orçamento em votação. Mas alguns parlamentares querem impedir a votação. Não tem razão nenhuma de votarmos aqui na comissão atropeladamente, ainda com muita matéria a ser discutida, muitos destaques que foram feitos, atropeladamente para não ter consequência, ou seja, para não votarmos no Congresso. O orçamento deveria ser aprovado pelo Congresso até 22 de dezembro, mas a votação em plenário só vai ocorrer no ano que vem. Na última vez em que isso aconteceu, o orçamento foi aprovado em março de 2008. Nesses casos, o governo tem que seguir regras específicas para custear as despesas do país até a aprovação. Os gastos ficam restritos a despesas consideradas obrigatórias pela Constituição, como merenda escolar e pagamento de aposentadorias. Os investimentos são paralisados. Outros gastos inadiáveis são limitados a 1/12 do valor previsto no projeto de lei orçamentária até a aprovação do texto. Atrapalha. Você vai ter que fazer toda uma série de adequações, de acomodações, quando então o orçamento for aprovado, para incorporar
ao orçamento aquilo que já haja sido executado pela regra transitória da LDO. Sem outras votações em 2012, o Fundo de Participação dos Estados vai ficar sem novas regras. O STF havia estabelecido até o fim do ano para que o Congresso decidisse o assunto. Há 8 projetos tramitando em comissões do Senado. O presidente José Sarney disse que em 2013 a distribuição dos 70 bilhões de reais deve seguir os mesmos critérios deste ano. Já há uma decisão do Tribunal de Contas da União determinando que no próximo ano seja feita a distribuição da mesma maneira que foi feito este ano. A Comissão de Direitos Humanos tem reunião marcada para daqui a pouco às 9 horas da manhã. Os senadores fazem audiência pública para debater a prevenção de queimaduras. Quem traz informações é o repórter Dante Ascioli, que está ao vivo no Túnel do Tempo daqui do Senado. Dante, bom dia. Bom dia. Todos os anos, 1 milhão de pessoas são vítimas de queimaduras no Brasil e quase 700 mil são crianças. A audiência pública da Comissão de Direitos Humanos vai ouvir vítimas e representantes do Ministério da Saúde, do Corpo de Bombeiros e da Sociedade Brasileira de Queimaduras. Segundo a entidade, o Sistema Único de Saúde mantém 45 hospitais exclusivos para o atendimento a queimados, mas precisa instalar pelo menos mais 23 unidades. Em 9 estados brasileiros, não há qualquer serviço público exclusivo para esse tipo de tratamento. André? Obrigado, Dante. O projeto de lei que regulamenta o ato médico foi aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais. A matéria polêmica tramita no Congresso há 10 anos e desagrada várias categorias profissionais. O texto ainda será votado no plenário do Senado. O projeto estabelece as atividades que são exclusivas dos médicos, como, por exemplo, o diagnóstico de doenças, cirurgias, internações, altas e prescrição de tratamentos. O texto também prevê que apenas profissionais de medicina poderão indicar e executar procedimentos invasivos, como biópsias e endoscopias, além da emissão de laudos desses exames. O projeto do ato médico tramita há 10 anos aqui no Congresso. Ele já foi aprovado pelo Senado e pela Câmara, mas como foi modificado pelos deputados, voltou para nova análise dos senadores. Apesar do tempo de debate nas duas casas, a matéria ainda provoca muita polêmica. Profissionais de outras 13 áreas ligadas à saúde, como psicólogos, assistentes sociais e fisioterapeutas, acham que ele invade competências dessas profissões. Esse projeto, na verdade, ele é todo cheio de equívocos, mas hoje existem pontos cruciais. Um primeiro é quando diz que toda indicação terapêutica é uma competência médica, porque todos os profissionais da área da saúde fazem sua indicação terapêutica, cada um em sua área. A regulamentação do ato médico não interfere na ação das outras profissões. Há uma falácia em relação a isso que não é verdade. Foi o consenso possível, ressaltou a relatora, senadora Lúcia Vânia, na votação do projeto na Comissão de Assuntos Sociais. Apesar das divergências que ainda existem, um acordo permitiu que o texto fosse aprovado de forma simbólica, mas com o compromisso de que ele seja debatido em plenário. É preciso que a sociedade toda entenda que esse projeto não veio com o objetivo de dificultar ou de minimizar ou de não dar a essas diversas profissões o valor que elas têm. A Comissão Mista de Mudanças Climáticas aprovou o relatório final com recomendações aos poderes executivo e legislativo. A reportagem é da Rádio Senado. O relatório do senador Sérgio Souza, do PMDB do Paraná, faz um balanço dos assuntos que foram debatidos pela Comissão Mista de Mudanças Climáticas em 2012. Entre os temas estão o desenvolvimento sustentável e a criação de mecanismos para diminuir as emissões de gases causadores do efeito estufa. Com base nessas discussões, deputados e senadores da comissão aprovaram uma lista de recomendações aos poderes legislativo e executivo. Está lá a sugestão para que o Brasil aprove uma lei que regulamente o pagamento de serviços ambientais e amplie a participação de fontes renováveis na matriz energética. Sérgio Souza também fez uma avaliação dos resultados da 8ª Conferência das Partes, a COP18, que aconteceu entre os dias 7 e 8 de dezembro em Doha, no Catar.
O principal avanço da convenção, segundo o senador, foi a prorrogação do Protocolo de Quioto e a promessa de que um novo tratado será implementado até 2020. O Protocolo de Quioto estabelece metas para a redução da emissão dos gases que agravam o efeito estufa, principalmente para os países mais industrializados. A CPI do tráfico de pessoas aprovou o relatório da senadora Lídice da Mata. O documento propõe mudanças na legislação. Entre as medidas está a pena de 4 a 10 anos de cadeia para quem agenciar, aliciar ou acolher pessoas mediante ameaça ou abuso. Este crime de tráfico de pessoas é considerado pela ONU o terceiro maior crime do mundo, ficando atrás apenas do tráfico de armas e do tráfico de drogas, que movimenta cerca de 32 bilhões de dólares no mundo. E o que nós temos no Brasil é uma subnotificação do crime. Nós precisamos desenvolver uma política de enfrentamento ao tráfico de pessoas no Brasil real, com recursos para isso, preparando as nossas polícias para isso, a Polícia Federal, a Polícia Civil, a Polícia Militar, os agentes públicos de maneira geral, para que nós possamos realmente identificar e combater o crime. Ministros do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Contas, além de 2 servidoras do Senado, foram homenageados ontem com a Ordem do Congresso Nacional. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Ari Pargendler, o ministro do Tribunal de Contas da União, Raimundo Carreiro, a secretária-geral da Mesa do Senado, Cláudia Lira, e a diretora-geral do Senado, Doris Peixoto, receberam a comenda da Ordem do Congresso Nacional, um reconhecimento por trabalhos prestados ao país. A comenda, criada em 1972, é a mais alta condecoração do Legislativo brasileiro. Foi concedida pelo presidente do Senado, José Sarney, grão-mestre da Ordem. Na Comissão de Ciência e Tecnologia foi aprovado o projeto da Lei das Antenas. São medidas para facilitar a expansão da infraestrutura de telecomunicações no país. O texto determina, por exemplo, o compartilhamento de torres pelas empresas de telefonia. Vai ser bom porque nós vamos diminuir o impacto do meio ambiente e o impacto visual das torres e das antenas nas cidades. Agora, sem nenhuma dúvida, isso também trará qualidade na prestação de serviço, porque passaremos a ter uma cobertura nacional em todo o território, a partir de que nós teremos o compartilhamento dessas antenas e dessas torres. Além disso, criamos um critério para medirmos qualidade e podermos controlar o número de usuários por antena. O projeto da Lei das Antenas foi aprovado em caráter terminativo na Comissão de Ciência e Tecnologia e só vai ser analisado em plenário se houver recurso de senadores. Caso contrário, segue para a votação na Câmara dos Deputados. Durante o recesso parlamentar de 23 de dezembro a 1º de fevereiro, 19 deputados e 9 senadores ficam responsáveis por tomar decisões em nome do Congresso. Os nomes já foram definidos. Veja quem são os senadores titulares da comissão representativa. Pelo bloco parlamentar da maioria, o presidente da Casa, senador José Sarney, do PMDB do Amapá, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, e Valdir Raupp, do PMDB de Rondônia. Pelo bloco de apoio ao governo, Walter Pinheiro, do PT da Bahia, e Aníbal Diniz, do PT do Acre. Pelo bloco parlamentar da minoria, Álvaro Dias, do PSDB do Paraná. Pelo bloco parlamentar União e Força, Epitácio Cafeteira, do PTB do Maranhão, e Gin Argelo, do PTB do Distrito Federal. Pelo PSOL, o senador Randolfo Rodrigues, do Amapá. Uma reparação histórica. Senadores caçados durante a ditadura militar vão ter os mandatos devolvidos simbolicamente. A cerimônia está marcada para as 3 da tarde desta quinta-feira. Serão homenageados Arão Steinbrück, Arthur Virgílio Filho, Juscelino Kubitschek, Wilson de Queiroz Campos, Marcelo Alencar, João Abraão Sobrinho, Mário de Souza Martins, Pedro Ludovico Teixeira. O Senado em Dia termina aqui. No decorrer da manhã, você acompanha outras informações nos boletins do Senado Agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.